A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2022 e agora na lição número 8 vamos comentar o capítulo 34 de Ezequiel. Aqui Ezequiel usa uma linguagem muito comum da nação de Israel, que é sobre a questão da relação dos pastores com as ovelhas, para entregar uma profecia contra a liderança da nação de Israel. Nessa profecia, Jerusalém já havia sido destruída e o povo precisava entender o que estava acontecendo. Por que a nação chegou a esse ponto? Nós observamos que Ezequiel entrega muitas profecias de juízo. Lá no começo a gente estudou aí até o capítulo 18 de Ezequiel, mas as profecias de juízo contra a nação vão ali até o capítulo 24. Do capítulo 1 ao capítulo 24 a gente vai ver profecias de juízo contra Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32 são profecias de juízo contra as nações vizinhas de Israel, as nações que de certa forma prejudicaram Israel. E agora do capítulo 33 ao 39 a gente vai ver profecias falando do retorno dos judeus de todas as partes. Deus vai restaurar o seu povo. E aqui nessa profecia do capítulo 34, que nós vamos estudar agora, na lição número 8, Deus fala que por causa da infidelidade da liderança, que no caso os pastores de Israel, que governavam o povo, então a liderança de Israel foi infiel e o povo foi espalhado. As ovelhas se espalharam. Mas Deus vai trazer de volta. Então tem uma promessa aqui para que as ovelhas possam se reunir novamente, que é o povo de Israel vai se reunir. E tem a promessa de um pastor verdadeiro. Tem uma referência a Davi, mas não o Davi que reinou em Israel. Não é ele que vai ressuscitar para governar novamente. Essa profecia é messiânica, aponta para o Messias, porque diz que o seu trono vai durar para sempre. Então a gente tem aqui uma profecia futura para a nação de Israel. Essa lição ela é muito importante para nós, porque apesar de ter esse caráter escatológico, ela também tem aplicações práticas para a liderança de hoje. Foi uma profecia para a nação de Israel? Foi. Foi uma profecia para a liderança de Israel? Sim. Mas ela pode sim ser aplicada na liderança hoje na igreja. É muito importante nós fazermos essa ponte, essa aplicação e falarmos também do nosso bom pastor, que é Jesus. Lá em João capítulo 10, que Jesus fala que ele é o bom pastor, o que ele tem em mente é essa profecia de Ezequiel 34. Então a gente tem que fazer essa ponte Antigo e Novo Testamento e fazer as aplicações para os dias de hoje. Convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que você vai aprender bastante aqui. Vou usar o slide em PowerPoint, passando por cada tópico e subtópico, explicando detalhes da lição e conto com você aí até o final da aula. Só lembrando que nossos slides são 100% baseados na revista, tem imagens de qualidade, prontos para serem usados. Você com o slide pronto tem muito mais tempo para estudar, se preparar, ter um conteúdo de qualidade. Nós temos subsídios aí também totalmente gratuitos no nosso site ebdenfoco.com, no YouTube você vai encontrar. Então desde 2016 nós produzimos slides, subsídios das lições CPAD, temos mais de 750 slides disponíveis para você baixar no nosso site, tudo das lições CPAD. Os subsídios são totalmente gratuitos, vídeo, áudio, PDF, mas os slides fazem parte do plano de assinatura. Basta você acessar o nosso site, você vai conhecer os nossos planos, slides de adultos e jovens, e bônus você vai ganhar slides de escatologia, sermões em PDF, são mais de 40 sermões disponíveis, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 94 984 24 4120. Vamos para o conteúdo da lição. Textual. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. A gente tem aqui Jesus falando que ele é o bom pastor. Um contraste com os pastores infiéis lá de Ezequiel 34 e mostrando também que ele cumpre a profecia de Ezequiel 34 como o pastor que vai reinar em Israel. Só que isso aqui é algo futuro ainda. Cristo já reina nos nossos corações, mas esse reino prometido lá em Ezequiel 34 é um reino físico aqui na terra. Nós entendemos que isso aqui aponta para algo escatológico, para o milênio, mas a gente vai entrar em detalhes disso em lições posteriores. Verdade prática. As Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo.
mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Aqui a gente entende, na verdade prática, que Deus ele se preocupa com o seu povo e ele capacita líderes. Deus ele quer que o seu povo seja liderado por alguém que realmente entende o propósito da liderança, que cumpre a sua vontade. E nós temos sim pastores que são pastores fiéis a Deus, são bons pastores, mas também temos maus pastores e esses são removidos. A leitura bíblica em classe encontra Ezequiel 34, de 1 a 12. Eu vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas essa leitura será usada durante a aula, a gente vai fazer referência a ela, e eu recomendo você ler todo o capítulo 34 para entender o contexto. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis dos versículos 1 a 10, Deus como futuro bom pastor, de 11 a 16, do 17 ao 22, o julgamento entre as próprias ovelhas, porque entre as ovelhas tinha aquelas ovelhas que oprimiam as outras ovelhas. As mais gordas oprimiam as ovelhas mais magras. A gente vai ver isso aí dentro dessa passagem. Recomendo você ler com isso em mente. Leia fazendo essa divisão, capítulo 34. E depois do 23 ao 31, Messias como pastor de Deus. A gente vai ver aqui que o texto ele é estruturado dessa forma. Você tem que ler dessa maneira. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. A gente vai aqui tratar basicamente desses 2 pontos, dos versículos 1 ao 10, falando dos pastores infiéis, e falando do nosso bom pastor, que é Jesus, dos 23 ao 31. Essa parte do meio aí, a gente vai fazer referências, mas não é detalhado aqui nessa lição, por questão de espaço mesmo, mas no vídeo de destaque eu acredito que eu vou fazer uma exposição mais detalhada aí de todo o capítulo 34, você vai aprender mais. O vídeo de destaque geralmente é postado na quinta, quando a gente atrasa um pouco, aí acaba sendo postado na sexta ou no sábado, mas eu sempre posto aí toda semana. Tópico 1, sobre o rebanho. Primeiro, é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. O Salmo 23 é muito conhecido, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. E quando a gente lê aquele salmo, a gente se transporta para aquela região. É muito importante nós termos isso em mente, o trabalho do pastor, como que ele fazia, a questão das ovelhas. Então, o pastor, só um exemplo, ele andava com um cajado, não era para bater na ovelha, mas era para proteger a ovelha. Ele tinha como propósito cuidar do rebanho e não maltratar o rebanho. Então o pastor ele era alguém responsável por cuidar das ovelhas. É um animal dócil, um animal relativamente fácil de trabalhar com ele. A ovelha ela é a fêmea do carneiro e tem o cordeiro que é o filhote. Então está tudo dentro da mesma categoria. Nessa metáfora de Ezequiel, ele não está muito preocupado em fazer separação entre ovelha, bode, cabrito, cordeiro, carneiro. Não, ele não está muito preocupado com isso. Ele está colocando tudo dentro do mesmo pacote. É a relação do pastor com as ovelhas e também entre elas. Quando a gente fala ovelha aqui, é para simplificar, mas era um rebanho um pouco mais amplo. Não se preocupe com isso, porque muita gente pode fazer uma confusão com, acho que é Mateus 24, que fala da separação dos bodes e das ovelhas. Aquilo lá é outra coisa, é outra história. Não tem relação nenhuma nesse sentido de bodes e ovelhas. Entre as ovelhas aqui de Ezequiel 34, havia uma certa disputa, mas essa disputa era entre as mais gordas e as mais magras. Era uma referência às pessoas da nação de Israel que tinha, quem sabe, mais dinheiro, tinha mais recursos financeiros, enfim, e acabava oprimindo os mais pobres. Acontecia muito nessa época, era um dos pecados daquela nação, pecado de opressão contra os mais pobres. Vamos avançar aqui. Acredito que fazendo essa introdução você vai compreender melhor o que a gente vai tratar mais na frente. 1.1. Ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento,
Apenas uma vez é literal, que está em João 2,14, que fala lá em João que no pátio do templo tinha ali alguns animais, aí cita as ovelhas, que estavam ali, eles estavam comercializando esses animais. Aí a palavra aparece lá no sentido literal, porque está falando de uma ovelha mesmo. As outras vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento é no sentido figurado. A gente vai observar que muitas vezes ela é usada nesse sentido para representar aí o povo de Deus. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Isaías 53:7 diz assim, ó, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Olha só que aqui a gente tem uma comparação do Messias com o cordeiro e com a ovelha, simbolizando o quê? A docilidade, usando o animal dócil para representar o comportamento de Jesus diante dos seus algozes. Jesus foi esbofeteado, ele foi chicoteado, ele foi pregado numa cruz. Em momento algum ele reclamou, ele abriu a sua boca. Esse animal, devido à sua docilidade, ele é usado nesse sentido, nessa questão simbólica, representando sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram um relacionamento entre Deus e o seu povo. Salmo de número 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quando Ezequiel escreve ali o capítulo 34, ele tem em mente todas essas referências anteriores que fala da ovelha como o povo de Deus. Essa figura de linguagem era comum, principalmente no Salmo 23, Salmo 74, vários salmos, a poesia da época, a poesia hebraica sempre usava nesse sentido, outros profetas também. A gente tem aqui algo muito claro na mente do povo. O povo que estava ouvindo Ezequiel, eles já conheciam esse trabalho de pastor de ovelhas e sabia da relação entre Deus e seu povo, que é parecido com a relação do pastor com as ovelhas. 1.2. Natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias 13:7 usa isso aí, ó. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Mostrando o quê? Que a ovelha, ela precisa do pastor junto com ela, para que o pastor possa guiar, para que o pastor possa colocar todo mundo junto. É necessário ter o pastor, é necessário ter o líder. Ele exerce um papel muito importante. Aqui fica uma lição: se você exerce um papel de liderança na igreja, esse papel ele é importante. Essa sua função de líder é uma função muito importante. Porque se não tem líder, os liderados vão se espalhar, cada um faz o que quer e os resultados não são alcançados. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É, pois, necessária uma supervisão diária. É um animal complicado para trabalhar com ele, porque precisa dessa supervisão. O pastor de ovelha é aquele que está sempre próximo. Se ela caiu num buraco, o pastor tem que ir lá retirar ela do buraco, ela não consegue sair sozinha. Se ela está ali num penhasco, querendo, sei lá, despencar do penhasco, o pastor tem que ir lá se sacrificar para tirar ela daquele penhasco. O pastor tem que andar com um cajado, não para bater na ovelha, mas para socorrê-la, para proteger, para bater nos animais que vão atacar a ovelha. É uma supervisão diária mesmo, é um cuidado. A relação do pastor de ovelhas com as suas ovelhas é muito usado na Bíblia nesse sentido, da relação de Deus conosco e também dos líderes com os seus liderados. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenção continuada de dia e de noite sob muitos aspectos, como está registrado em Lucas 2:8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Uma referência aqui ao contexto cultural da época, porque o pastor ele cuidava de dia e de noite. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas.
Ou seja, não é só olhar e proteger, mas é cuidar no sentido de que a ovelha ela não pode ter ali carrapato, mosquito, tem que ter todo um cuidado. Além de observar, tem que curar, tem que aplicar remédio, tem que passar alguma coisa nela para que ela não tenha nenhum parasita. Enfim, é muito complicado, mas é um trabalho que exige realmente dedicação. 1 Samuel 17, 34 e 35. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Observe o comportamento de Davi diante de um perigo para as suas ovelhas. Um leão, um urso, são seres que realmente são perigosos, não somente para o rebanho, mas para o próprio pastor. E Davi era um homem valente, um jovem ainda, né, muito valente. Ele lutava e, enfim, ele feria o animal, matava o animal, mas ele protegia as ovelhas. Ele dava a vida dele pelas ovelhas, ele arriscava a sua vida pelas ovelhas. 1.3. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pedro está falando aqui da liderança da igreja. Olha, você que é líder, você que é pastor, no sentido de alguém que toma conta de uma igreja, apacenta o rebanho de Deus. A referência aqui, rebanho. Rebanho aqui é usado num bom sentido, tá? Não é no sentido ruim, não. O rebanho de Deus é o povo de Deus. E tem que cuidar desse povo. Não é por força, mas é um trabalho voluntário. Não é por ganância, mas é de ânimo pronto. Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isaías 40, versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Essas profecias, usando essa linguagem, para o povo da época, era muito fácil para eles compreenderem, porque fazia parte do contexto deles. Deus, ele cuida de nós, assim como o pastor de ovelha cuida das suas ovelhas. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento, e diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. A linguagem usada no Antigo Testamento é basicamente a mesma linguagem usada no Novo Testamento, e é importante nós termos essa compreensão do trabalho do pastor para que possamos compreender realmente o real significado do cuidado de Deus para com o seu rebanho, né, para conosco nos dias de hoje. 1.4. Os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, de 1 a 5, se refere aos governantes. Observe que ele usa essa palavra, pastores de Israel. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. Não somente na nação de Israel, mas na Babilônia, na Assíria, todas as nações antigas, não existia essa separação do secular para o religioso. Não, tudo envolvia a religião. Os governos eram teocráticos, porque o líder, no caso o rei, era visto como um representante de um de seus deuses, ou quem sabe até o próprio Deus. No Egito Antigo, o faraó ele era adorado como um deus. Em Roma também, os líderes, no caso lá os imperadores, eles eram vistos como divinos. Muitas vezes eles nem reivindicavam isso para si. O próprio povo considerava. Na nação de Israel, o rei não era visto como um divino. O rei não era visto como um deus, nada disso. Porém, o rei era alguém que tinha sido escolhido por Deus, tinha uma linhagem ali a ser seguida, essa linhagem real, e o tratamento da política com a religião era tudo junto. Era Deus que estava governando. No entendimento do povo de Israel,
o rei só fazia o que era a vontade de Deus. E o rei, que era fiel a Deus, ele sempre consultava os profetas, os sacerdotes, para tomar alguma decisão, quando ele queria fazer uma decisão realmente que cumpria a vontade de Deus. Era tudo junto e misturado, a questão do civil e do religioso, não tinha como separar. Por isso que quando Ezequiel usa aqui pastores de Israel, eu acredito que ele está se referindo a toda a liderança de Israel, não somente aos reis de Israel, mas a liderança como um todo. A falha não foi somente dos reis, a falha foi também dos sacerdotes, de muitos falsos profetas que surgiram. Teve todo um conjunto de pessoas que se envolveram com práticas pecaminosas, com idolatrias e corrompeu todo o povo. A profecia é contra esses líderes, no sentido civil como no sentido religioso, uma vez que não tem como separar. Esse trecho aqui da revista eu não entendi muito bem. Eu coloco no slide o conteúdo da revista e eu vou ler aqui, mas eu não compreendi bem o que o escritor quis dizer. Vamos lá. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo, desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Assim, ele faz uma crítica a alguns grupos religiosos que usam Ezequiel 34 aplicado nos líderes da igreja. Parece que ele não concorda com isso. Só que lá na frente, na revista, o próprio escritor usa essa passagem de Ezequiel 34 para falar da liderança da igreja. Eu achei confuso, essa parte aqui eu nem explicaria numa aula na igreja. Só deixando bem claro aqui que eu não entendi bem o que ele quis dizer. Se alguém entendeu, coloque nos comentários. Mas assim, eu entendo essa passagem de Ezequiel como uma passagem para a nação de Israel, para a liderança de Israel, que tem uma promessa futura do Messias, que aponta para Jesus, mas que tem aplicações para hoje, para a liderança de hoje. Eu vejo aplicações para os líderes das igrejas hoje, pastores, presbíteros, líder de jovens, líder de círculo de oração. Nós tiramos muitas lições de liderança dessa passagem. Por isso que eu achei muito estranho esse texto aqui da revista. Mas vamos lá. Tópico 2. Sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril, familiar para o povo daquela época. Se você acompanhou todas as lições até aqui, viu que no começo a gente falou das visões de Ezequiel. Essas visões eram coisas assim complexas, difíceis até de visualizar, muito voltado para o espiritual. Ezequiel viu coisas extraordinárias que Deus mostrou para ele nas suas profecias, e ao escrever sobre isso ficava até complicado a gente compreender o que realmente aquilo ali queria dizer. Mas nessa passagem aqui de Ezequiel 34, ele traz para um contexto familiar. O povo da época estava acostumado com a questão do pastoril de ovelhas. 2.1. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Observe que esse era o papel do pastor de ovelhas. Tem que garantir alimento para todas as ovelhas, elas têm que ser protegidas, elas têm que ter um guia. Esse guia é que vai dizer a direção que elas vão seguir. Um líder faz isso aqui, um líder de uma nação, um líder de jovens, um pastor nos dias de hoje. As lições de liderança de Ezequiel 34, elas são aplicadas nos dias de hoje em vários setores. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Lá no Salmo 78, verso 72, está escrito: assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Davi, ele foi o quê? Um bom líder, ele foi um bom pastor de ovelhas, e ele trouxe esse aprendizado da época que ele era pastor de ovelhas para
na época que ele se tornou rei. Ele foi um bom líder, ele agiu com dedicação e responsabilidade. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor, Lucas 15, versículos 4 e 5. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. Esse é o comportamento do pastor. Ele vai colocar as suas ovelhas ali protegidas e vai atrás daquela que está perdida, até que ele encontra ela. Quem sabe ela está machucada, ele vai colocar ela nos seus ombros, vai tratar das suas feridas. Esse é o papel do bom líder. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra. Salmos 78, versos 70 e 71. Um pouco antes daquele que a gente leu agora há pouco, a gente leu 72. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Observe que Davi, primeiro, ele foi pastor de ovelhas, no sentido mais estrito da palavra. Ele cuidou literalmente de ovelhas. Depois ele foi tirado de lá e foi cuidar das ovelhas de Israel. Ele foi apacentar Jacó, ou seja, o povo. Ele foi cuidar do povo. Moisés, da mesma forma, antes dele guiar o povo no deserto, ele foi pastor de ovelhas. Junto com seu sogro, trabalhou como pastor para depois guiar o povo. Observe que tem um vínculo muito forte da atividade dele no seu dia a dia com a sua atividade no sentido mais espiritual de liderança do povo de Deus. Você também pode aplicar isso na sua vida. O seu trabalho, onde você trabalha, você pode aplicar muita coisa aí lá no seu trabalho na igreja. Se você é negligente no seu trabalho secular, provavelmente você também é negligente no seu trabalho na igreja. Se você é competente no seu trabalho secular, muito provavelmente você é competente no seu trabalho na igreja. Existe uma relação muito forte. A gente quer fazer muito distinção de secular e espiritual, mas tudo é espiritual. Se você não é competente no seu trabalho secular, você está falhando na sua vida espiritual. Preste muita atenção nisso. Deus quer que você seja um crente lá no seu trabalho secular, mas um crente de verdade, que você demonstre lá ser super competente, mesmo que você não tenha nenhuma liderança na igreja, mas se um dia vier a ter, que você aplique essa competência na liderança da igreja também. Voltando aqui para a lição, o texto diz assim, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Eu discordo um pouquinho aqui do escritor da revista, porque não somente os que eram contemporâneos de Ezequiel, mas os líderes dos últimos 100 ou 200 anos se desviaram das suas funções. Os reis de Israel anteriores também erraram bastante. Os sacerdotes erraram, surgiram muitos falsos profetas. Foi um período que foi passando de geração a geração, pessoas com mau comportamento, pessoas que não lideravam com competência, que levou o povo a praticar todo tipo de idolatria. E chegou naquela época daquela forma, por isso que a cidade tinha sido destruída. Ezequiel 34, a cidade já foi destruída. Essa profecia aqui é após a destruição de Jerusalém. Ezequiel está falando para um povo que já tinha recebido a notícia e estava preocupado. Por que isso aconteceu? Essa profecia é para mostrar que aconteceu por causa disso. Porque faltou uma liderança competente. 2.2. O que os governantes faziam? Versículos 2 e 3 do capítulo 34. Vamos ler aqui. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. É uma palavra pesada, muito pesada. Vamos entender aqui. Cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. A liderança, ela tem como foco o liderado. O líder tem que se sacrificar pelo liderado. E aqui estava acontecendo o contrário. Eles estavam sugando dos liderados. Estavam se beneficiando.
A liderança estava servindo apenas como benefício deles mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O papel da liderança era fazer com que a nação como um todo desfrutasse do melhor da terra, para que todos pudessem ter ali o que comer, ter onde morar, pudessem viver uma vida digna. Mas estava acontecendo o contrário, estava acontecendo uma exploração muito grande. As pessoas estavam sofrendo, a miséria era muito grande. E a liderança espiritual estava falhando nesse sentido. Por quê? Porque o povo estava vivendo numa miséria espiritual, adorando outros deuses, se afastando da lei de Deus. A lei deveria ser ensinada pelos sacerdotes. Tinha pessoas ali capacitadas para ensinar o povo a lei de Deus, o comportamento, o dia a dia, aplicar a lei da maneira correta, a justiça da maneira correta. Mas isso não estava acontecendo. Os profetas estavam se desviando e se tornando falsos profetas. Esse era o comportamento da nação, dos líderes da nação. Não estavam cumprindo o seu papel e estavam se beneficiando de tudo isso. Os sacerdotes estavam só comendo do bom e do melhor, os reis, a casa real, enfim, todo mundo comendo do bom e do melhor, enquanto a maior parte do povo estava vivendo na miséria. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Olha só: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Isso aqui designava o quê? A exploração e abuso de autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Antes cuidavam de si mesmos. Muitas vezes acontecia no sentido de cobrar altos impostos. Os sacerdotes também exigiam muitos sacrifícios, animais da melhor qualidade. E as pessoas não tinham. As pessoas não tinham de onde tirar. Por quê? Porque estavam sendo explorados. E em vez de adorar a Deus, o Deus Jeová Todo-Poderoso, estavam adorando a Baal, Astarote, outros deuses das nações vizinhas. Isso aqui aconteceu por muito tempo. Por isso que Deus destruiu aquela cidade. A falta de liderança levou a nação a ser destruída. Tópico 2.3. O que os governantes não faziam? Vamos entender. Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. Olha o que está no versículo 4. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Era uma tirania sem medidas. A liderança explorando o povo. Quem estava doente não recebia remédio. Quem estava com fome não recebia o que comer. Quem estava perdido, desgarrado, não recebia amparo nenhum. Estavam dominando, mas não estavam cuidando. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. O povo estava vivendo numa situação de miséria e a liderança não estava fazendo nada em prol disso. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. É muito importante nós fazermos essa aplicação também na nação como um todo. Vivemos numa nação que é rica, uma nação próspera, mas nós observamos hoje cerca de 33 milhões de pessoas que passam fome. Além desses 33 milhões que passam fome, nós temos cerca de 60 a 65 milhões de pessoas que vivem numa situação de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que se alimentam muito mal ou que conseguem alimento hoje, conseguem até comer bem hoje, mas não sabem se vai comer amanhã. É uma situação complicada. Um total aí de pessoas que passam fome e vivem numa situação de insegurança alimentar em torno de 100 milhões de pessoas. Num país que produz alimento para alimentar mais de 300 milhões de pessoas, que exporta, que manda para fora. A gente precisa orar pela nossa nação. A exploração é muito grande, existe sim muita exploração. Eu não sei a situação de você que está me ouvindo aqui, mas se você está passando por um problema como esse, uma situação de insegurança alimentar, de fome,
ore, peça a direção de Deus e converse com seu pastor, porque a igreja, ela tem que exercer um papel importante nesse momento. Ela tem que dar suporte para quem não tem o que comer. Ela tem que dar suporte para quem não tem onde dormir. Enfim, a igreja tem que atuar nessa parte de ação social. Nós não devemos esperar somente pelos governantes. O mundo jaz no maligno, só vai de mal a pior. Nós temos que ter essa consciência de cumprir o nosso papel como igreja. A igreja tem que buscar atuar nessa área de ação social. É claro que aqui o escritor da revista faz uma aplicação nesse sentido, da liderança do país, mas nós também podemos fazer uma aplicação aqui, que eu quero continuar aqui a aplicação, no sentido de liderança dentro da igreja. Dentro da igreja também tem muita exploração. Tem muitas igrejas por aí que só falam de dízimo, de dinheiro, pastores andando de carrão aí de 500 mil reais, 1 milhão de reais, andando de jatinho, enquanto o povo passa fome. Dentro da igreja tem gente passando fome, enquanto tem uns ali luxando, comendo do bom e do melhor. Dentro da igreja também tem esse tipo de exploração e a gente tem que ter muito cuidado com isso. São pastores falsos, pastores infiéis, pastores que estão agindo da mesma forma que os pastores de Israel, que é a liderança de Israel. Essa profecia de Ezequiel 34 também se aplica nesse sentido, de exploração dentro da própria igreja. A igreja é uma comunidade em que um ajuda o outro, um dá suporte ao outro. Tem que ter liderança e tem que ter cuidado, não exploração. Mas vamos avançar aqui. 2.4. As ovelhas dispersas. Ezequiel 34, versículos 5 e 6 diz assim: Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Vamos entender melhor isso aqui. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. Aqui uma referência aos exílios que aconteceram. Tinha acontecido um exílio na nação de Israel, Reino do Norte, no ano 722 a.C., e depois os exílios que a gente já comentou nas lições anteriores, no ano 605, 597, 587, que foi aqui no contexto de Ezequiel. O povo estava espalhado por várias nações, e isso aconteceu porque a liderança não cumpriu o seu papel. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. Aqui o escritor da revista, ele deixa em dúvidas se a profecia de Ezequiel 34 foi antes ou depois da destruição de Jerusalém. Eu acredito que foi depois, porque no capítulo 33, versículo 21, Ezequiel narra que chegou uma pessoa lá de Jerusalém e falou: a cidade caiu. Quando o livro foi organizado, eu acredito que os organizadores colocaram Ezequiel 34 após essa passagem que fala que a cidade caiu, indicando justamente que a profecia veio após a queda da cidade, para que o povo pudesse compreender realmente o que estava acontecendo. Aí Ezequiel vai entregar essa profecia. Mas isso aqui não é nenhum problema. Se essa profecia tiver sido antes da queda de Jerusalém, também não tem nenhum problema, porque, de certa forma, a profecia indica que, por causa da falta de liderança, o povo foi espalhado. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano duodécimo, do 10º mês ao 5 do mês. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, pode indicar 8 de janeiro de 585. Aqui é só para dizer que a cidade foi destruída num ano específico e depois de algum tempo é que Ezequiel recebeu a notícia. Mas, enfim, não se prenda com essa questão de datas, não é o caso aqui. Vamos prosseguir na aula. Tópico 3. Sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca, ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como bom pastor, em João 10, de 7 a 18, deixam isso muito claro. 3.1. A reação divina contra os maus pastores. Versículos 10 a 12. Eu coloquei aqui somente o versículo 10 e depois a gente vai lendo os próximos que vão ser colocados mais na frente.
Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Aqui a gente entra numa parte da profecia em que Deus está prometendo um livramento para o povo. Estou contra esses pastores e eu mesmo vou me colocar como pastor de vocês. Vamos entender isso melhor. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Deus vai executar juízo contra os pastores infiéis. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, Ezequiel 34:12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Aqui nós temos uma profecia futura. Alguns vão dizer que é um futuro próximo, que naquela época ali, alguns anos depois, quando completa os 70 anos de cativeiro, Deus começa a levar o povo de volta para a nação de Israel, para a terra de Israel, a terra prometida. Outros vão falar que não, isso aqui é uma referência a algo futuro. Deus vai trazer o povo de volta e estabelecer novamente a nação. Aí aqui alguns fazem referência à criação do Estado de Israel, se eu não me engano, no ano 1946. Outros já vão dizer que é algo mais futuro, porque fala assim, no dia nublado de escuridão, uma referência a um momento escatológico futuro, que não se cumpriu ainda. Eu acredito que realmente essa profecia, ela começou a se cumprir naquela época mesmo, porque o povo retorna ali naquela época, mas ela não se cumpriu por completo. Então é aquele tipo de profecia que é para uma época, mas que se estende até um fim escatológico. Eu vejo dessa forma, eu consigo enxergar nesses dois sentidos. O povo já começou a retornar, Deus já começou a trazer de volta o seu povo, mas isso não se cumpriu ainda, porque quando a gente lê toda a profecia, nem tudo que está lá se cumpriu por completo na nação de Israel. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. Aqui já é uma profecia de Jeremias, mas que complementa essa profecia de Ezequiel. Eu vou dar para vocês pastores segundo o meu coração, que serão ali realmente líderes verdadeiros. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. Eu achei meio confuso essa fala aqui do escritor da revista. Enfim, não se refere ao Messias, como assim? Mas a gente observa que o escritor aqui, ele meio que misturou a profecia de Ezequiel com a profecia de Jeremias, e eu acho que isso causa confusão. Eu prefiro ficar dentro do livro de Ezequiel. Dentro do livro de Ezequiel, a gente tem a promessa de Deus como o pastor. Depois ele fala do julgamento entre as ovelhas e no final tem a promessa de Jesus como o pastor definitivo. Aquele que realmente é da descendência de Davi, enfim, esse é que vai ser o pastor verdadeiro. E tem aplicações para os dias de hoje para falar dos pastores de igreja. Mas vamos lá. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. A promessa era para um futuro distante. Enfim, é aquilo que eu falei. Dentro da profecia de Ezequiel, tem uma referência a Davi, que é algo que aponta para Jesus, ao rei futuro, aquele que vai governar para sempre. Ezequiel 34, 23 a 24, diz assim, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Servo Davi aqui não é o Davi que reinou lá no passado e que vai ressuscitar. Não, é uma referência a Jesus, ao Messias.
Ele será príncipe no meio delas. Esse sim é que vai ser o bom pastor, o pastor verdadeiro que vai cumprir o real propósito. 3.2, Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus diz, eu sou o bom pastor. Está bem claro em João 10, 11 e 14. Ele é o grande pastor das ovelhas, pois que, assim como Javé, vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio. Da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Jesus, ele é o bom pastor tanto para Israel, só que para Israel, isso é algo que aponta ainda no sentido mais escatológico, específico para a nação de Israel. Hoje, as ovelhas que Jesus está pastoreando são todos aqueles que creem nele. Todos que creem em Jesus como Salvador, esses fazem parte aí do seu redil, são as ovelhas do seu redil. E a nação de Israel, Deus está tratando com ela especificamente. As profecias estão se cumprindo, mas tem algo escatológico a se cumprir ainda na nação de Israel. Mas Jesus é o nosso bom pastor hoje. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus está falando dentro da nação de Israel, e fala assim, olha, eu tenho outras que não são deste aprisco, ou seja, os gentios, eles serão incorporados. Essas ovelhas, eu vou buscar elas. Me convém agregar estas, porque elas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Vão me reconhecer como pastor. Então nós hoje seguimos a Jesus. Nós somos essas ovelhas que Jesus está se referindo. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Lucas 24, 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. 3.3, o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, enfrentando o leão e o urso. Então Davi deixou o exemplo daquele o que é ser um bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Jesus disse, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, que ele é esse pastor, ele deu a vida por nós. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai, que foi o que ele fez. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Como está escrito em Efésios 4, 11 e 12, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós sabemos que a igreja hoje precisa de liderança. E o líder da igreja nós chamamos de pastor, uma referência aos pastores de ovelha. É a mesma ideia. O pastor hoje da igreja ele tem que cuidar do rebanho, ele tem que se sacrificar pelo rebanho. É muito importante nós entendermos esse conceito. Quem está disposto a atuar como pastor precisa saber dessa sua missão. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Mateus 23:3, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com suas obras. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles. É assim, irmãos, a gente sabe que hoje muitos pastores não cumprem o seu papel de pastor, são irresponsáveis, são falsos mestres, falsos pastores. E a gente tem que saber identificar através da palavra, orar pelos pastores e se tiver alguma coisa errada, conversar, tentar entender o que está acontecendo, para que nós possamos fazer da melhor maneira possível. Conviver em comunidade não é fácil, mas é necessário conversar, é necessário interagir e não seguir por aí cegamente qualquer pastor, qualquer pessoa que se diz pastor, se auto-intitula pastor e aí acaba seguindo cegamente como alguns fazem, isso é muito perigoso. Chegamos na nossa conclusão que diz assim, o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus.
Nós falamos durante a lição sobre a questão da liderança, falando dos pastores. Na lição não foi tratado especificamente da parte da profecia que fala do comportamento das ovelhas, que elas também serão julgadas. Mas aqui na conclusão, o escritor da revista resolveu dar uma pincelada sobre isso, mostrando que entre as ovelhas há competição, mas nós temos que ter cuidado, porque nós como ovelhas, se nós não nos comportarmos, nós também seremos julgados e condenados. Não somente a liderança, mas também as próprias ovelhas serão julgadas. Que fique isso bem claro. Então, nosso relacionamento entre os cristãos tem que ser um relacionamento perfeito que agrada a Deus. E quem se dispôs a trabalhar na liderança tem que ser responsável e seguir o que está na profecia de Ezequiel 34 e seguir o modelo de liderança ensinado por Jesus Cristo. Amém? Então chegamos aqui no final. Quem vai usar o slide na igreja pode aí passar as perguntas para os seus alunos. Aqui eu coloquei uma observação que quem usa o slide aí na igreja pode mandar para nós uma foto. Manda no nosso WhatsApp aqui 94 98424 4120. Aí você vai falar conosco aqui através desse WhatsApp, pode tirar dúvida das lições. E se você usou o slide, pode mandar uma foto para nós aí, para nós compartilharmos aqui nas nossas redes sociais. Só lembrando do conteúdo da assinatura, slides de adultos e jovens, é um conteúdo completo para você ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.